Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo Trab 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com João Batista Bertier, professor da UERJ, da PUC-Rio e procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, trocaremos uma ideia sobre A Classe Operária Vai ao Paraíso, uma produção italiana de 1971, vencedora do Festival de Cannes do ano seguinte. Atenção, a ideia é dar muitos spoilers. Ma che vita è la nostra? Questo profondo. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono a noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. O filme retrata uma fábrica no norte da Itália e tem Lulu Massa como protagonista. Esse operário é o que mais produz na linha de montagem e por isso é amado por seus chefes e odiado pelos colegas. Em casa, Lulu tem uma vida pessoal muito ruim, não conseguindo nem mesmo fazer sexo com a sua mulher. Do lado de fora da fábrica, estudantes anarquistas e sindicalistas pragmáticos lutam pelo engajamento dos operários. Tudo corre assim até que Lulu sofre um acidente e perde um dedo ao operar sua máquina. A partir daí, Lulu se revolta com o sistema de pagamento por peça realizado pela empresa e chancelado pelo sindicato, passando a simpatizar-se com os estudantes até ser dispensado pela fábrica. É com base nesse enredo, no qual o operário se percebe como pessoa humana e então constata a loucura de viver para produzir, que o nosso papo vai rolar hoje. Olá, Bertier, é mais que um prazer ter você aqui hoje. A felicidade é minha, Rodrigo. Que bom estar aqui. Vai ser uma honra falar com você sobre A Classe Operária Vai ao Paraíso, se é que ele existe. Pois é. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Por que você escolheu esse filme, Bertier? Bom, quando você me fez o convite, eu, na hora, comecei a passear por alguns filmes e fiquei nesse porque eu acho que dos filmes que tem muito a ver com o direito do trabalho, esse é o mais atemporal. Esse, para mim, tem a ver com algo que você pode contextualizar nas mais variadas fases do capitalismo, né? É aquela velha história, o trabalhador ele precisa tomar consciência de onde ele está, precisa tomar consciência da situação na qual ele se encontra, porque estar no paraíso, para o Petri é isso, para o diretor é isso, é a tomada de consciência, você perceber o que você pode fazer por você mesmo, por sua categoria. Então eu acho que esse filme está na essência das questões trabalhistas, né? O dia de trabalho demanda que você espiche a cabeça, olhe mais longe, né, para ver se as coisas melhoram, ainda que um pouquinho, porque elas não estão boas. Pois é, depois a gente fala sobre esse paraíso. Mas uma questão aqui, quais as questões trabalhistas que você pensa a partir do filme? Porque ele é riquíssimo, né? Não vamos conseguir abranger todas as questões aqui. Eu acho o seguinte, o filme primeiro, ele tem um dado que é muito interessante, que é o estranhamento, né? Eu acho que as pessoas ali têm aquela situação de trabalhar sem se identificarem com o que fazem, né? É o entregar comida com fome hoje em dia, mas aquele colega do protagonista do filme que está no hospício, né, e é visitado, né, e aí ele fala, olha, eu nunca entendi para que serve a peça que eu montava, né? Enfim, essa ideia de você fazer um trabalho com o qual você não se identifica, aí você se sente máquina, né? Quando o personagem fala que é uma máquina, né? Eu como e faço cocô, como ele diz no filme. Enfim, essa desumanização, né? Então eu acho que quando você não se identifica com o seu trabalho, você começa a se desumanizar, né? E isso afeta até as relações humanas que você tem, porque no filme ele é muito infeliz em casa, né? Então, assim, eu acho que esse filme talvez ele tem esse dado, quer dizer, esse trabalho estranhado desumaniza, e isso propaga para o resto da vida da pessoa, né? E você talvez, né, num estranhamento extremo, você chega ao fim da sua vida e talvez a pergunta seja, minha vida não fez sentido, né?
que eu andei fazendo por aqui? Então, assim, eu acho que a grande questão para mim são as consequências terríveis do trabalho estranhado, né? Daquele trabalho que você faz sem se identificar. Você, Rodrigo, eu conheço de longa data, você se vê nas ações que faz, se vê nas aulas que dá. Então, assim, essa coisa de você realizar a sua vocação, de você se identificar com o seu trabalho, encontrar sua história de vida, isso é muito importante, para além do aspecto econômico, né? Então, assim, o filme ele mostra que no capitalismo, né, você se identificar com o seu trabalho é raro. Por isso que trabalhar é difícil, né? Por isso que tem que ter direitos, né? Para fazer um mínimo de sentido trabalhar, né? A verdade é essa, esse trabalho estranhado que o mundo meio que impõe para muita gente, a chance disso fazer um sentido mínimo é, bom, eu não gosto do meu trabalho, na hora do rush vou para casa fugindo, porque, enfim, fujo de um demônio quase, que é o trabalho que eu não gosto, né? Eu me aperto no ônibus para sair dali, eu tenho que chegar em casa logo, mas isso vai fazer algum sentido, talvez, se eu tiver um 13º, se eu tirar férias, né? Se uma hora extra for paga um valor a mais, se eu for um fundo de garantia, se ao fim disso eu comprar casa própria, se ao fim disso meu filho tiver uma vida melhor. Então, assim, eu acho que o filme bate muito nessa tecla, né? Esse trabalho tira o sentido da vida da pessoa. Esses direitos vão permitir que ele tenha uma vida fora do trabalho, né? Então, por isso que é importante o horário ser regulado, justamente para permitir o trabalhador ter uma vida fora do trabalho, que fala muito no filme, a questão, vocês saem daqui já está escuro, né? Você vai perder o dia, né? Esse estranhamento que você fala aí me pareceu muito claro no filme, né? Quando o Lulu, personagem principal, que ele é o melhor operário, né, o que produz mais, aí pergunta para ele, é uma máquina, né, e pergunta para ele como que ele consegue produzir tanto, e ele fala, é como se eu não tivesse aqui, não é? Eu penso que ali é a bunda, né, da mulher, e eu estou ali na bunda da mulher e vou aqui no meu ritmo, ou seja, eu não estou aqui, então é o máximo do estranhamento mesmo, né? Isso que você fala. E é preciso um acidente de trabalho grave para ele sentir um trauma físico tremendo, né? E esse trauma tem um fio condutor na cabeça dele e ele aí resolve, meu Deus do céu, eu perdi parte do meu corpo, né? E é interessante isso, quer dizer, como esse trauma físico tem uma correia elétrica no corpo dele que ele, enfim, ele vira o fio, inclusive, né? Ele aí vai para um outro extremo, que também não resolve as coisas, mas é bem interessante. Mas é isso um pouco, nós dois que somos MP do Trabalho, a gente já viu muito trabalhador que assim fica passivo e explode uma hora, né? É explosão, né? Então, assim, eu acho que ele explode, e para mim é muito interessante, porque ele se junta a estudantes e vai se meter nas maiores confusões do mundo, né? Sem fazer muito spoiler, Não, né? tem que fazer spoiler mesmo. Ele enfia o pé na jaca, em outros termos. Mas, assim, é interessante que ele começa a ficar, ele beira a virar um revolucionário com a raiva que ele sente, pelo trauma que teve, né? E aí tem uma hora que ele se junta aos estudantes, né? Aí mais à frente ele vai se reagrupar com o estudante para continuar o protesto. Aí um estudante fala para ele o seguinte, que agora o interesse não é mais defender uma questão, tá, mas é uma outra questão que eles vão cuidar agora. O estudante, de fato, pela fase da vida em que está, é mais volúvel, né? O operário tem mais necessidades básicas imediatas para agora, não tem como. Então, assim, aí quando os estudantes abandonam ele, que ele percebe que a luta dele não é mais do estudante, porque agora a preocupação é uma outra, né? Salvar um museu, proteger o meio ambiente, né? Ele solta a frase que é a grande frase do filme, né? Um operário tem que pensar com a própria cabeça. Ele percebe, não adianta ser máquina, também não adianta agir com base em massas, né? É fundamental, antes de mais nada, pensar, né? O que eu posso fazer, né, enquanto indivíduo e parte de uma coletividade para melhorar a situação, né? É bem interessante, porque no fundo acho que o paraíso é esse, o paraíso é a tomada de consciência, né? É você ter uma melhor compreensão do mundo onde você está e ver o que você pode fazer por você e pela sociedade também. Eu acho que é uma aula belíssima de trabalho. É um filme trash, a verdade é essa, é um filme trash, não tem assim... Não tem nada de hollywoodiano nele, é até muito bom que não tenha. Mas, assim, eu acho que é bacana isso, porque de trabalho é trash também, Rodrigo. A gente também, nosso direito é um direito de chão de rua, né? É isso. É um filme B para um direito B.
né? Pois é. É É isso aí, mais é ou isso aí. menos isso. É pro cara da esquina. É isso aí, é isso aí. Agora, uma coisa que eu quero voltar, uma coisa que você falou sobre a questão do homem-máquina, porque realmente ele se apresenta como uma máquina de merda, né? Então é uma máquina de fazer merda, e ele trabalha como se fosse uma máquina, né? E é muito interessante isso, essa repetição de máquina, e o que me faz fazer uma ligação com hoje o que a gente consegue perceber, né, num processo que se chama de neo-taylorismo, né, em que vários aspectos Taylor está ali presente, né, em Sim. modo avançadíssimo, né, porque se no filme existe Taylor, o Taylor mais conhecido, que é o Taylor do cronômetro, existe a figura do cronometrista, mas também tem um outro tipo de Taylor, que é aquele identificado com trabalho por peça, não é? E que hoje vai crescendo cada vez mais uma forma de controle do trabalho por meio de uma programação que já estava lá no Taylor, e a gente consegue ver isso nas plataformas, né? A plataforma toda com os protocolos todos prontos, que já era a ideia lá do Taylor lá atrás, está tudo escrito e descrito, e que só iria ser cumprido com o trabalhador, igual você disse, o contrário, né? Que é um trabalhador que não pode pensar. Se você diz que o paraíso é pensar, o Taylor dizia que o trabalhador não pode pensar, ele tem que deixar o cérebro para fora da fábrica. Sim, pro Taylor, o trabalhador é um executor. A palavra trabalho, até porque o trabalho pressupõe um certo artesanato, muitas vezes, né? As pessoas trabalham a mesma coisa diferente, né? A tua aula é um jeito, a minha aula é outra. Quer dizer, a ideia, o trabalhar tem uma coisa artesanal que o Taylorismo mata. Você passa a executor, você abandona a lógica de trabalhar. Você executa, né? Executa criticamente, mas é repetitiva. É isso o filme destaca, assim. E, repito, tem a ver com hoje em dia, assim, com as plataformas, né? O entregador executor, enfim, de comida. Eu acho que esse é o grande mérito desse filme, né? Eu acho que ele desperta muito essa percepção de que as pessoas têm que analisar. Por exemplo, né, é muito curioso ver que esses trabalhadores, né, que estão na situação que está o Lulu, né? O Lulu hoje entrega pizza. Ele não tem emprego numa fábrica, ele entrega pizza, o Lulu, hoje, né? Ia entregar um monte de E pizza, entregar furando tudo quanto é freneticamente, ele sinal. entregava mais pizza que todo mundo. Aliás, o trama é ser atropelado, o trama é ser esse. Né? Não é, o Sim. trama é ser atropelado. O Lulu hoje entregaria pizza, ele nem ia dizer bom dia pra pessoa, ele ia jogar pizza e correr pra próxima. Mas assim, o Lulu, eu acho que ele, de alguma maneira, ele ia entregar a pizza de uma maneira absolutamente translocada, né? E ia manter a cultura dele de que ele não tem perspectiva, dadas as necessidades dele. Porque o grande ponto é o seguinte: por que o trabalhador não toma consciência? Porque ele é um necessitado. Quando você tem necessidade, a liberdade diminui. Quando a liberdade acaba, a perspectiva some. E você vira um imediatista. É isso, né? É o que acontece com essas pessoas, né? A equação é essa, é da necessidade, a falta de liberdade. A falta de liberdade não tem perspectiva, você não planeja nada para você. E você vira um imediatista. Você tem que trabalhar agora para ganhar agora. Aí você acaba tendo um trabalho em compartimentos, quer dizer, você trabalhou, viveu. Enquanto não trabalha, não vive, fica parado esperando que a máquina desligada está, né? Mas voltando lá no começo da sua fala, é muito interessante que o Lulu, né, esse personagem principal do filme, que é o melhor operário, né, do próprio da fábrica inteira, o engenheiro, ele é o queridinho do Sim. Dos engenheiro, colegas, e, não. e, os colegas odeiam ele e falam com ele: você vai morrer, você vai acontecer. E isso é interessante, né? Porque, fazendo o link com tudo que a gente falou aqui, ele parece um ser humano sem vida. Ele não quer uma vida, né? Até o sexo que ele não faz com a mulher dele, ele faz com a máquina. Sim, sim. Não é a máquina que ele faz todo dia, e quando ele chega em casa, ele não tem mais libido para fazer com a mulher Ele dele. está coisificado, na verdade. Ele virou um instrumento de trabalho, né? É a coisificação. Né? O capitalismo, Sim, para mim, como ele impõe trabalhos em compartimentos para cada um, trabalhos, a maioria, que são estranhados, o capitalismo tem uma certa tendência a coisificar as pessoas. Né? Não é só o trabalho que é mercadoria, as coisas viram mercadoria em geral. Né? Então, assim, o capitalismo tem esse ponto, né? À medida em que ele é uma
um florescimento extremo da noção de economia, ele desumaniza um pouco. O Lulu, no fundo, está coisificado. Ele está coisificado. E o direito do trabalho, ele vem justamente com aquele primeiro princípio da OIT, o trabalho não é uma mercadoria, justamente para tentar humanizar uma mercantilização do ser humano. Sim, eu digo mais assim para você, no fundo a gente, assim, claro, né, o trabalho acaba sendo sim uma mercadoria. Esse é o ponto. O trabalho ainda é uma mercadoria. Então, assim, o fato econômico é esse. Agora, a proclamação axiológica que é nossa, não pode ser tratada como tal. O capitalismo até quer isso, mas é fundamental uma frenagem, né? Esse resgate de um pouco do ser humano é essencial. Sim, e é muito interessante que aí na virada, a tomada de consciência dele, ele começa a entender essa ligação da vida, né? E quando ele começa a fazer, né, e eu lembrei muito de você, e você vai saber por quê, quando ele coloca tudo organizadinho, ele faz um inventário do que ele tem em casa, ele liga, ele coloca cada coisa, ele fala o valor e ele relaciona com o tempo de vida que ele gasta para trabalhar, para ter aquele objeto. O Rodrigo tá me zoando que eu sou um cara muito organizado, isso eu sou mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu não sou Lulu, não. Até que eu tô me identificando bem com a minha vida. Eu não tô coisificado, não, graças a Deus, né? Mas eu avalio quanto é terrível estar coisificado. Mas é isso, eu acho que é um personagem muito interessante e acho que é um filme muito acessível para as pessoas em geral. É aquele filme que alguém que aprofunda de trabalho vai se interessar, mas um trabalhador que pare para ver aquele filme vai gostar também. Ele vai tirar conclusões muito parecidas quanto à linguagem, né? Esse é o bacana desse filme, quer dizer, ele tem uma maneira de expor imagem e som que, se você tem já uma percepção profunda, você aproveita muito, mas se você vive aquilo e tua preocupação não é profundidade, é melhorar a tua situação, o filme ajuda, né? É um filme de fato para trabalhadores nesse sentido, é um filme para todos, né? Isso é bacana, e é uma linguagem que só o cinema faz. Você não tem como ter uma linguagem tão ampla quanto essa, só o cinema faz isso. Você pode escrever o melhor livro de direito do mundo ou de sociologia do trabalho, você não alcança, né? Você não consegue alcançar um público tão amplo. Sim, e essa realmente foi algo que eu percebi no filme. Foi um filme que, quando ele foi lançado, ele foi odiado genericamente. A esquerda toda odiou o filme, né? E se deve justamente, eu acho, por isso que você está falando. Ele trata as coisas universalmente, não a partir de um ponto de vista. Tanto é assim que tem crítica ali para os sindicatos, né? Tem crítica para a academia, né? Tem a crítica da academia, os anarquistas. Aos estudantes. Os estudantes, não, então, os são anarquistas volúveis, são esses estudantes. E não, eu acho que não é só volúvel, mas muito desconectado com a vida. Sim. Né? É desconectado com a vida real. As pessoas estão ali porque elas não são um gado porque é um gado, elas estão ali para receber um salário que vai fazer com que eles sobrevivam. Tanto que o Lulu, quando ele pede um emprego, ele vira para eles e fala: e agora? O que eu faço? Aí o estudante chega para ele e fala: não, um prato de comida você consegue em qualquer lugar, tipo, né? Lavando as mãos. Mas ele tem crítica aos sindicatos também, que os sindicatos eles passam a incorporar a lógica do capital, e aí aceitaram aquela questão mais absurda, que é o trabalho por produção, né, que desde Marx já é dito, é a pior forma que você pode explorar um trabalhador, é colocar por peça, por produção. Ele vai se autoexplorar cada vez mais. Te digo mais, Rodrigo, o trabalho por peça, a gente vê muito isso às vezes quando a equipe monta a peça. Porque quando a peça é de um só, a pessoa já é oprimida por isso. Mas quando a peça é da equipe, se um falta, se um está doente, né, e a peça não fica pronta tão rápido, quem reclama de quem faltou são os colegas de trabalho, né? Então, assim, até nesse aspecto, quer dizer, quando você monta aquelas equipes, a peça tem que ser montada por vocês. No fundo, quem controla o trabalhador é o outro trabalhador, né? Cria para a empresa uma zona de conforto, né? Eu vou fazer com que eles briguem entre eles lá e no final o produto venha mais rápido que der. A pessoa trabalha doente, não pode faltar. Então, realmente, o trabalho é uma figura que eu acho que não nos livraremos dela. Mas é aquela figura, são figuras como flexibilização, como estado de sítio na Constituição. São aquelas categorias jurídicas suspeitas, né? Você não pode afastar por inteiro, mas tem que saber que o manejo é aquele manejo explosivo, não são princípios, né? São instrumentos, né?
o princípio da proteção, né? Eu acho muito importante que essas figuras sejam tratadas como instrumentos para uso pontual. Não é mais do que isso, não é uma ideia básica de nada. A não ser que eu queira, de fato, partir para a hiperexploração. Porque o que eu percebo é que nós estamos num processo de que esse trabalho por produção, em todas as suas formas, não somente um trabalho por peça, mas também um trabalho por peça transformado em tempo, nós estamos aí com um projeto para sair aí do nosso ministro da Economia que quer implementar, quer destruir o salário mensal e passá-lo a um salário por hora, ganho por hora. Né? E isso é um problema, porque ele nada mais é do que um salário por produção. É uma forma neo-taylorista. Esse é um dos aspectos que, atualmente, neste exato momento, as pessoas estão na rua, na Indonésia, contra uma grande reforma trabalhista que teve lá agora, durante a pandemia, né, doutrina do choque total, porque realmente é a hiperexploração. Né? Sim, sim. E, no fundo, eu acho que o direito do trabalho, ele, nesse aspecto, ele tem que ter um certo conservadorismo. Né? Claro que nos obriga isso a jogar na retranca hoje, mas eu acho que o trabalho tem que fincar pé em algumas questões, como a remuneração semestral, como a limitação de jornada, risco do empregador. Essas categorias, elas não estão envelhecidas, não. Podem ser categorias antigas, de muito tempo, né? Mas seguem hoje em dia muito cabíveis, muito necessárias, porque no fundo, quando você olha para o Brasil, eu sinceramente, Rodrigo, quando eu olho o Brasil, me parece que a nossa solução, se existe, está longe. Parece isso, né? Se a nossa solução existe, ela está longe, né? Então a nossa situação é muito preocupante, né? É um país que tem um PIB razoável, comparado com os países, mas é profundamente desigual, né? Então essa lógica do ganhar por hora, se trabalhar, quando trabalhar, se não vire-se, vai aguçar a desigualdade e, evidentemente, uma sociedade não produz desigualdade ao longo de décadas e séculos impunemente, né? Isso tem um final de colapso. O que aconteceu com o Lulu, né, de um dia não aguentar e explodir, acontece no campo coletivo também. Né? Então a gente também está rumando para uma situação que eu acho que pode ser muito trágica, né, de colapso muito mais severo. Sim, e essa questão do salário por hora, ela já vem sendo realizada sem lei, né? Então há uma interpretação de que o salário mínimo seria horário e não salário mínimo mensal, né? Como se as pessoas não vivessem em um mês, como se elas vivessem na hora. Né? O salário mínimo, você é constitucionalista, né? A Constituição diz lá o salário mínimo que ele deve atender a tudo aquilo. Ele não deve atender aquilo na hora, ele deve atender no mês, né? Em todo o período de vida da pessoa. É um absurdo, né? Uma outra coisa, você me falou, não, esse é um filme atemporal, foi a primeira coisa que você falou. Né? Ele é realmente porque, se você conseguir perceber, as questões são as mesmas. Obviamente que a gente pode pensar que é outra época, porque a gente vê aquela neve lá e não existe mais aquela neve ali no norte da Itália, né? E outra coisa que a gente não vê mais são essas possibilidades de resistência, né, Bertie? Como que o capitalismo conseguiu montar estratégias posteriormente àquilo para evitar a resistência daquela forma. Uma das estratégias foi a terceirização, e se a gente pensar bem, a terceirização começou ali, no norte da Itália, nessa época, 1970 e Blau. E te digo mais, eu acho assim que o filme mostra por que ele é temporal, ao menos é temporal no capitalismo. O empregado, coisificado, por fazer trabalho estranhado que não conversa com o empregador. Agora, o sindicato é aquela tentativa de você dimensionar coletivamente e dialogar. Eu, às vezes, Rodrigo, fico pensando o seguinte, eu gostaria muito de poder voltar no tempo e acompanhar operários que saíssem de uma fábrica na Revolução Industrial, indo juntos para casa, a pé, sem ônibus, no escuro. Acho que iam na mesma direção, imagino que conversassem. Eu queria saber o que eles conversavam. Né? Eu fico pensando nisso, quer dizer, aqueles trabalhadores da Revolução Industrial saem de uma fábrica sujos, já de noite, caminhando sem ônibus, sem celular na mão, indo para casa. Eu acho que talvez, ao conversarem lá, se identificavam mais. Talvez naquela época houvesse uma chance maior de resistência, porque não havia nada que pudesse alienar você como um gatunete na comunidade onde você mora. Eu acho que eles conversavam. Né? Hoje, quando a gente vê assim, as pessoas indo para casa, aglomeradas num transporte público, é cada um com o quê? Com o seu celular. Né? Então, até isso também, de alguma maneira, isola.
né? Enfim, eu acho que esse mundo está muito difícil em função do mercado, velho conhecido nosso, do individualismo, velho conhecido nosso, da tecnologia. Eu acho que o fator que torna os tempos mais difíceis nesse aspecto, gente, tecnologia, claro, tem muita coisa boa, mas esse mundo da importância dada ao mercado, esse mundo do individualismo, tecnologia, é preocupante, né, para direitos sociais, né, para as condições de vida. Né. Esses três fatores juntos são fatores que desigualam. Então, acho que o Lulu é o tipo do sujeito que, quando você vê aquele personagem, ele se imagina, esse sujeito, ele agora está percebendo o mundo está vivendo, tomando consciência, talvez vote melhor. Uma coisa que eu critico muito em sindicatos, assim, que eu acho às vezes, que o sindicato às vezes, ele tem uma dimensão pequena do que são os trabalhadores. O trabalhador também é eleitor, o trabalhador também consome. Né? Os sindicatos podiam pensar a categoria deles com uma visão mais ampla do que aquelas pessoas são, em termos de potencialidades. Né? Porque o trabalhador não só trabalha, ele tem vida fora do trabalho e ele vota, ele consome, tem família. Então, assim, há um poder que pode ser usado em prol da democracia. Né? Eu sempre achei, Rodrigo, essa é uma opinião que eu tenho desde a faculdade, eu acho. Minha primeira assim, percepção me fez gostar de trabalho. Eu sempre achei que o de trabalho é uma ponte entre capitalismo e democracia. Eu acho que sem direito do trabalho, um capitalismo, para ser duradouro, tem que ser autoritário. Ainda que seja autoritário usando a tecnologia, mas eu acho isso. Eu acho que o dia de trabalho é uma ponte, né, entre capitalismo e democracia. Eu concordo plenamente. A gente está vendo, claramente está sendo substituído esse mundo do direito do trabalho por um regime mais autoritário, né? Então, com mais polícia. Né? E é muito interessante a questão, mostra aqui no filme a polícia indo lá, né? E agora o que a gente percebe é a polícia também vindo o tempo inteiro aqui. Mas tem um ponto que você falou aí que eu queria só complementar, né, de repente levantar essa bola para você, a questão do teletrabalho. Né? Imagina esse trabalhador que você falou caminhando junto para casa, não tendo nenhuma distração a não ser conversar um com os outros, e hoje o trabalhador isolado no teletrabalho. Pois é, Rodrigo, esse é um grande ponto, né? Porque, assim, qual é o drama que eu acho nessa história toda? O teletrabalho, de um lado, veio para ficar. Né? Eu acredito muito que há um prejuízo, sim, com o teletrabalho. Né? Prejuízo nas questões coletivas. Né? Agora, eu acho que a saída vai ser usar essa mesma tecnologia para tentar agregar. Né? Eu gostaria muito que a internet funcionasse para que tivéssemos uma greve transnacional um dia. Né? Eu acho que talvez essa mesma distância física e aproximação virtual possa ser usado na contramão do que tem sido usada. Né? Porque assim, eu sou uma pessoa assim, de alguma maneira muito realista nisso. Eu sou até um pouco inimigo de idealismos, porque eu acho que os idealismos raramente têm dado resultado no que eu estudo de história. Né? Então, assim, eu prefiro ser mais pragmático e operacional nas coisas. Eu acho que o teletrabalho isola. Claro, o teletrabalho tem menos trânsito, menos poluição, mais contato com a família, tudo bem, tem essa face da moeda. Mas tem outra que é do isolamento, né? Da cisão das pessoas. Então há um problema sim. Agora, eu acho que talvez, essa mesma tecnologia possa ser usada também para conversas mais amplas. A empresa é transnacional, não é? O capital o sindicato tem que ser. Eu acho que os sindicatos têm que mudar o plano de atuação, né? Porque, de fato, as empresas hoje são globais. O capital pula para lá e para cá em segundos com uma teclada de botão. Então, um sindicato nacional fica uma coisa, metaforicamente falando, medieval. Não tem armamento para combater isso. Então, eu acho que talvez, né, essa tecnologia possa ser usada para transnacionalizar atuações sindicais. Não sei, né? Então, aquela frase do Marx, né, operários do mundo univos, né? Talvez univos virtualmente. Eu acho que talvez seja um caminho. Agora, te digo uma coisa, Rodrigo, assim, que eu não tenho muita dúvida, não. E assim, desculpem quem está ouvindo, é meu lado pessimista. Eu acho que esse distanciamento que é inevitável, e temos talvez fazer uma limonada com esse limão, isso não afastará uma coisa que é palpite meu. Eu acho que quando esse século fechar, nós não vamos estar aqui não, já vai estar numa situação no paraíso, nós dois já, se Deus quiser. Mas enfim, quando esse século fechar, eu acho que não vai ser o Covid o mal do século, não, vai ser a saúde mental. Isso eu acho. Eu acho que isso me parece algo inevitável. Esse século vai ser o século da saúde mental.
vai ter muita gente com muito problema nisso, né? E a tecnologia vai ter sua grande contribuição para isso, né? Estamos no século XXI, vai ser o século onde o grande problema vai ser a saúde mental das pessoas. Esse excesso de informação, esse distanciamento físico, isso não fará bem. No fundo, Rodrigo, felizes eram os índios, viu? Que a cavalaria americana não matou, né? Sim, com certeza. Muito interessante você falar isso, porque o filme trata justamente da questão sanidade e insanidade, né, o trabalho e tudo. Eu queria aqui fazer uma provocaçãozinha aqui sobre a questão do futebol. O futebol ele tem um papel muito importante dentro do filme, né, e tem uma disputa entre o Lulu e o enteado dele na questão do futebol, mas a questão dele, ele é milanista, passa o tempo inteiro, e o tempo inteiro eles falam do Agnelli, do Gianni Agnelli, que era o dono da Fiat. Ele era o dono da grande empresa italiana, da grande indústria italiana, e que era o dono da Juventus. Passa-se o tempo, nós tivemos o Berlusconi como dono do Milan durante 30 anos, dono do Milan. A figura do Berlusconi, que figura, né? Pois é. Então, e o mais interessante, Bertie, é como os times italianos estão hoje, né? Porque o Milan ele foi vendido para os chineses e posteriormente era um pilantra chinês, e hoje o Milan é de um fundo de investimento, que dizem até que é um fundo abutre norte-americano, Elliott, que inclusive é dono de várias plataformas de internet, e a Inter de Milão também é de outro fundo, só que fundo chinês, que também detém várias plataformas. Então, essa questão de ligar o futebol com o mundo da produção, se a gente for aqui no Brasil, né, o papel que o futebol está tendo durante a pandemia, essa volta acelerada, Bolsonaro com as camisas do time de futebol, a Havan patrocinando times, né? Então, o que você acha dessa? O meu, por sinal. O teu. Olha só, eu acho assim, que o futebol também podia tentar ir ao paraíso. Começa por aí. Diria você o seguinte, eu acho que qual é o problema do futebol, assim, já que você me trouxe esse tema aqui, qual é o problema do futebol pelo mundo? Eu acho que o futebol comete um pecado original, né? E o pecado original qual é? É tratar a FIFA como organização internacional, uma empresa. Eu acho que quando você, como primeiro ato, mente, nada mais dá certo. E eu acho que o problema do futebol é esse, quer dizer, a estrutura maior de cúpula apresenta-se como organização internacional. Mas, no fundo, não é uma empresa. Empresa com monopólio, que você quer dizer. Sim, uma empresa monopolista, preocupadíssima em faturar. Claro que ela não fatura ela, mas as empresas em volta dela, né, faturam loucamente. Então, assim, eu acho que o Lulu, se olhasse isso também, né, ele talvez fosse parar de torcer assim tanto pro time e falar, olha, realmente, né, porque o futebol, de fato, tem esse papel assim, como é que eu vou dizer? Alienação? De termômetro social. Alienação sim, mas termômetro, quer dizer, o futebol voltar simboliza uma certa normalidade que nós, no fundo, não temos. O futebol é usado para normalizar as coisas, né? A Argentina campeã em 78. O que era a Argentina em 78? Brasil em 70. Gente, eu adoro futebol. Adoro futebol, curto demais, mas eu não posso deixar de reconhecer, né, que o futebol é um dos fatores que evita a tomada de consciência em muitos lugares, não tem dúvida. Tanto é que, assim, eu lembro, quando era mais garoto, eu tinha uma implicância com a seleção chilena que nem eu sei explicar o porquê. Coisa de imaturo, né? Eu tinha antipatia profunda pelo Caselli, o centroavante deles lá, não sei dizer porquê, né? Uma coisa preconceituosa meio que eu venci com o tempo, mas eu tinha essa coisa de implicar com o Chile. Acho que eles ganharam um jogo, eu era criança, eu ganhei o jogo do Brasil, fiquei com raiva deles, né? Coisa nada madura, né? Enfim, eu tinha essa implicância com o futebol chileno, eu achava que era um jogo que eu fazia questão de ganhar. Todo mundo implicando com a Argentina e eu com o Chile. E um dia, mais velho, eu soube da história do Caselli, que não cumprimentou o Pinochet, né? Quando eu soube disso. E assim, isso eu falei, nossa, como eu fui injusto, né? Então eu peço desculpas públicas a você, Caselli, porque assim, bacana, né? Um craque de futebol que estava na Espanha na época, né? Então assim, ele não estava muito perto da confusão, e quando entrou o Pinochet, ele não cumprimentou o Pinochet. Ele achou que como grande jogador do Chile, como liderança, né? Porque também é tal história, a gente volta um pouco a isso, Rodrigo. Os jogadores de futebol que são líderes, né, podiam se preocupar nisso também, né? Tentar passar imagem bacana. Enfim, eu acho que o futebol... Rodrigo, eu adoro futebol, eu sei que também você gosta.
mas assim, que o futebol assim tem feito mal às cabeças, tem feito sim, de certa maneira faz. Porque o Lulu, no fundo, né, você destaca bem isso no filme, ele era humanizado quando olhava lá a bunda da colega de trabalho dele e pensando no futebol. Porque máquina não tem libido, né? E máquina não tem time. Mas era a hora em que algo de humana, ele saía da situação de coisificação. Mas eu vou te dizer que o futebol no Mundial merecia um outro estudo, porque é outro problema. E acho que o pecado original é como se trata a FIFA. Né? Era fundamental assumir que a FIFA é uma empresa. É boa e velha primazia da realidade. Aí depois a gente pode resolver tudo em sequência. Tá, mas então você quer dizer que o Caselli foi ao paraíso? Eu acho que foi sim. O Caselli foi. E aliás, inclusive, eu acho que hoje, né? Hoje, porque o futebol é uma coisa mais do momento, a história fica, né? Eu acho que quanto mais o tempo passar no Chile, mais vai ser lembrado ele como sendo uma figura de proa da sociedade chilena, era o jogador mais famoso, né? E não cumprimentou o Pinochet. Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho que talvez com o tempo, assim, vai ser a grande memória dele. A atuação fora de campo, né? E assim, vamos e venhamos, né? Ele se arriscou mais quando batia pênalti. Você pode perder um pênalti numa final, né? Mas não cumprimentar um ditador pode ser um problema. Então, assim, eu acho que o futebol podia ter esse papel também de levantar. Agora, a FIFA tem pavor disso, né? A FIFA não quer. Quando aquele jogador aquele Kosovari, que é naturalizado suíço, fez um gol na Sérvia, fez o símbolo da Albânia, né? Deu o maior problema. A FIFA não quer. A FIFA quer um futebol de coisas, né? Ele é um Kosovari, né? Então ele foi para a Suíça refugiado. Fazer um gol na Sérvia para ele tem uma simbologia que ninguém pode negar, né? Assim, como é que você vai querer que ele não reaja a isso, né? Foi o gol de mão dele, né? Foi a mão de Deus dele. Então assim, a FIFA tem um pouco de medo disso, né? Mas isso existe. Isso aí. Ô Bertinho, vamos encaminhando aqui para o final, então eu queria fazer uma última pergunta. Qual que é a tua cena favorita do filme? É a de sexo, Rodrigo. A minha cena favorita é a cena de sexo. Vou te dizer por quê, saindo da brincadeira agora. Pelo seguinte, eu acho que é uma das grandes sacadas do Hélio Petri, né? Porque, é o que eu te falei, ele consegue ser muito claro para aquela pessoa que nem está ainda no paraíso com o Lulu. Né? Aquele filme ali dá para um sujeito estar preocupado, dá para o Lulu assistir e ele vai tomar consciência de algo. Mas é interessante aquela cena de sexo com a colega de trabalho, porque por mais que ele tivesse libido por ela, ele estava tão coisificado que ele trata a moça como máquina, né? Os gestos dele são brutos, né? Então, assim, é uma cena de sexo feita, né? Como se fosse uma coisa mecânica, como se ele estivesse ali, não como uma garota que ele tinha libido, e sim como uma máquina. Ele manejou lá, por assim dizer, a garota, como se máquina fosse, né? Então, assim, é uma crítica bem bacana, entendeu? Eu lembro que eu vi o filme a primeira vez, eu não percebi isso, né? Isso me escapou na primeira vez que eu vi, eu sou sincero mesmo, eu estava pensando no filme, é aquele negócio, né? Como era uma cena de sexo, eu disse, não, isso não vai ser que eu estou agora no foco. Aí depois eu lendo um artigo, alguém me chamou a atenção para isso. Aí eu voltei para ver o filme, deixa eu ver de novo, e realmente, né? Isso tinha me escapado. Mas filme bom é assim, né? Você não consegue na primeira captar tudo, né? Então aí eu voltei a ver o filme e falei, realmente, a cena de sexo é como se uma coisa fizesse sexo, né? E a menina acaba muito insatisfeita no final, por sinal, né? Então, assim, eu acho que o filme tem até esse lado de humor também, né? De brincar com as tragédias, que o cinema consegue, e no fundo é uma coisa perigosíssima, né? Brincar com tragédia, não se deve brincar com tragédia. Mas o cinema é a única arte, para mim, eu acho isso, que consegue fazer isso com leveza. Que tragédia e brincadeira não combinam. Mas o cinema consegue fazer isso às vezes. Quando tem um talento de um cara como o Petri. Com certeza. Bertier, muito bom você estar aqui. Esse bate-papo foi ótimo. Só faltou a cervejinha mesmo. Que pena. Uma pena, mas ela acontecerá após a pandemia. Muito obrigado, Bertier. Honra foi toda minha, Rodrigo. Quando você precisar de mim, sabe que eu tô aí, né? Sou seu fã, cara. Acho você um cara fora de série. Bom estar com você. Abraço. Eu também. Um abraço. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do TRAB 21 e apresentador deste podcast. A montagem e produção do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do TRAB 21. Até a próxima, pessoal!